No início da manhã de carnaval desta segunda-feira, um motociclista morreu após ser atropelado por uma Mercedes prata na Avenida Salgado Filho com a Guia Lopes. Matheus Frota, de 27 anos, subia pela Avenida Salgado Filho com uma menina de 19 anos na garupa, quando uma Mercedes prata, que vinha na rua Guia Lopes, atropelou o motociclista, que foi lançado nesse ponto e teve a perna totalmente arrancada com o impacto do acidente. O motorista do carro fugiu do local, fazendo zigue-zague pela rua Guia Lopes. A menina da garupa foi encaminhada para a Santa Casa em estado gravíssimo. Ainda não há informações de quais as causas do acidente, mas de acordo com os moradores da região, a Mercedes estava em alta velocidade e o motorista poderia estar sob efeito do álcool. Não deixe para a última hora. Esta é a primeira orientação. Junte os documentos, informe de rendimentos, comprovantes de gastos com médicos, educação e de bens. Se tiver tudo no jeito, já aproveite para prestar as contas com o leão. Quanto antes declarar o imposto de renda, mais cedo você poderá receber a restituição. O início da declaração será a partir de 7 de março e encerra dia 29 de abril. Para esse ano, o contador Roberley Bulgarelli destaca algumas mudanças. Você pode fazer o recebimento, caso tenha imposto a receber, ou o pagamento, se tiver a pagar, pelo Pix, né? É uma das novidades que até o ano passado não havia essa possibilidade, né? Outra questão é a interação entre as plataformas disponíveis para fazer. Então, a promessa é de que você pode começar no seu computador e terminar na plataforma da internet. Também há a questão da declaração pré-preenchida, né? Então, a facilitação também via portal gov.br, que você tem o seu cadastro lá. Quando o assunto é imposto de renda, a gente conhece algumas frases como: evite erros para não cair na malha fina e cuidado com a malha fina. E com isso, segue o alerta. É preciso prestar atenção na hora de fazer o lançamento. Uma informação errada pode causar prejuízo ao contribuinte e, com isso, cair nas garras do leão. Os erros comuns são falta de atenção no lançamento, né? Seja por você lançar uma informação errada, valores errados, às vezes você troca o CNPJ da fonte pagadora, às vezes você lança no lugar errado e isso tudo pode lhe trazer transtorno, seja por cair na malha fina, depois vai ter que se explicar para a Receita, ou seja porque você lançou de forma errada, às vezes está pagando mais ou recebendo menos imposto da Receita Federal. Atenção que deve ser tomada por pelo menos 34 milhões de contribuintes. Esta é a estimativa de declarações que devem ser enviadas, segundo a Receita Federal. Entre os critérios, quem deve declarar quem recebeu rendimentos tributáveis de mais de R$ 28.559 em 2021. Ganhos de mais de R$ 40 mil não tributáveis, como, por exemplo, indenização trabalhista, ou somar patrimônio superior a R$ 300 mil. Os seguidores de Zenildo no Instagram ficaram surpresos com os anúncios nos stories. TV de 53 polegadas por menos de R$ 1.000, celular de ponta por R$ 3.500 e o preço dessa geladeira também estava ótimo, mas era tudo mentira. Um hacker invadiu a conta e tentou enganar as pessoas com as ofertas falsas. Eles mandaram para mim um voucher de um restaurante. Eu passei meus dados, ele mandou o link e eu cliquei. Quando eu tentei entrar no Instagram, na minha conta, já não existia mais. Segundo esta especialista em direito digital, se a pessoa provar que caiu em um golpe e fez a transferência, ela pode ter o dinheiro de volta. Solicitar ao banco a devolução do dinheiro. Ela prova que ela foi vítima apresentando o boletim de ocorrência. O prejuízo gerado por golpes na internet foi de cerca de 650 milhões de reais só no ano passado no país. Entre os crimes mais cometidos no mundo virtual está a invasão em contas de redes sociais, com quase 20% dos casos.
algumas dicas são valiosas. Tenha senhas fortes, com no mínimo 8 caracteres, números e símbolos. Fique atento a links suspeitos e ative a autenticação em 2 fatores. O Pix foi lançado pelo Banco Central em novembro do ano passado e já são 250 milhões de chaves cadastradas no Brasil. No comércio, a ferramenta é bastante utilizada. Por dia eu recebo bastante Pix, porque eu tenho 2 horários de trabalho. Tanto tenho o almoço, quanto tenho os lanches à noite. Aí muita gente que não consegue fazer à noite, faz durante o dia. Eu pago também com Pix. Todos os meus fornecedores são com Pix, os que não são aqui na porta. Então, diariamente, vou falar para você que eu devo receber, em média, uns 30 Pix no mínimo. As transações financeiras através do Pix chegaram para facilitar a vida das pessoas. No entanto, é preciso ter muito cuidado na hora do envio dos valores. Karina Ribeiro recebe e envia Pix diariamente em seu estabelecimento comercial e já teve de devolver uma quantia que recebeu errado. Eu tive que devolver. Aconteceu recentemente, deve ter uma semana mais ou menos. Eu vinha recebendo Pix, o nome foi incomum, por isso que eu me lembrei, né? Era bem incomum o nome. Ainda comentei com a minha mãe, eu falei, mãe, se não é almoço, eu falei, pode ser de alguém que precise. Ainda procurei para ver se aparecia alguma coisa para eu fazer a devolução, não apareceu. Foi uma, foi 2, na terceira vez. Aí na terceira vez, uma conhecida minha, que também é cliente, amiga da minha família, perguntou para mim, falou, Karina, você recebeu, né? Tanto, falei assim, recebi. Falei, recebi sim. Ela me mandou os comprovantes e eu mandei os que eu tinha recebido. Aí, na hora, né, eu falei, não, vamos somar, né, o que ela me falou, que ela tinha uma outra pessoa com o mesmo nome que eu, que ela fazia essas transações Pix. O advogado especialista em direito digital explica o que fazer caso receba valores indevidos através do Pix. Se você recebe um valor transmitido via Pix por engano, você não pode ficar com esse dinheiro. Você tem a obrigação de restituí-lo ao verdadeiro dono. Caso você queira ficar com esse dinheiro, isso pode gerar para você responsabilidades tanto na esfera civil quanto na esfera criminal. Na esfera civil, trata-se de uma hipótese típica do artigo 884, que trata daquilo que nós chamamos de enriquecimento sem causa. O Código Civil, nessas hipóteses, prevê a obrigação da restituição de todos os valores ao dono devido. Já na esfera criminal, isso pode se caracterizar como crime de apropriação de coisa havida por erro, do artigo 169, que prevê penas de detenção de 6 meses até 1 ano de prisão. Terça da carne do Legal Supermercados. Preço baixo e qualidade você encontra aqui. Coxão duro quilo, R$ 33,98. Acém bovino quilo, R$ 27,99. Coxa e sobrecoxa resfriado quilo, R$ 7,99. Coxinha da asa resfriado quilo, R$ 12,98. Arroz guacira 5 quilos, R$ 15,99. Café Três Corações almofada 500 gramas, R$ 14,90. Antártica Sub-Zero lata 269 ml, R$ 1,79. Beba com moderação. Ofertas válidas para terça. Legal. Tem, na Elétrica Polo tem. Na Elétrica Polo tem. Elétrica hidráulica em preço bom, pagamento parcelado e promoção. Tem, na Elétrica Polo tem. O que você procura e não acha por aí, chega de andar, você encontra aqui. Tem, na Elétrica Polo tem. Elétrica, hidráulica e novidades. Na Elétrica Polo tem. O Enem faz parte do dia a dia dos estudantes. E agora é a hora da gente entrar em uma universidade e escrever o nosso futuro. Com o FIES, um financiamento para estudar em instituições particulares. O Portal Único tem todas as informações. Acesse e inscreva-se. Uma dessas chances pode ser a sua. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Muito bem, amigos, aqui é o pastor Israel Capinão, perito da prosperidade, e hoje eu estou aqui consagrando a vida de todas as pessoas com o som da dupla honra. Lá em Isaías 61, versículo 7, a Bíblia diz que em lugar de vergonha, Deus dará dupla honra. Você tem sido humilhado e envergonhado na vida financeira? Eu convido você a receber desta unção. A sua vida vai mudar. Pela noite já ungi o centro de Campo Grande, aqui as ruas do centro comercial, mas hoje eu quero ungir você aqui na igreja. 7, 9, meio-dia, 2 da tarde, 17 e às 19h30. Deus abençoe. Há pouco mais de um mês, o cenário estava diferente na Ucrânia. Ross, que aparece no vídeo gravado em janeiro deste ano, é campograndense e mora no país há 2 anos. Nos últimos dias, tem visto de perto os ataques russos às cidades próximas de onde reside. Mas a situação aqui em Kiev está ficando complicada. Os russos estão chegando, os combates estão se intensificando. Porém, eu não pretendo deixar a capital. Eu tenho um amigo aqui, ele tem um filho autista. Então, e parece também que proibiram os homens de 18 a 60 anos de deixar o país. Estou na apreensão aqui também. O conflito entre os países vizinhos já duram décadas. Em 1989, as repúblicas integrantes da União Soviética, que eram os estados socialistas liderados pela Rússia, se tornam independentes e a Ucrânia está entre eles. Para a Rússia, a Ucrânia fazer parte da OTAN seria permitir que nas suas fronteiras exércitos que são contra os interesses russos, americanos, exércitos europeus, acabassem transitando por ali. A Rússia, ela quer uma garantia da Ucrânia de que a Ucrânia não vai fazer parte dessa aliança, e a Ucrânia não deu essa garantia. Então a Rússia começa a pressionar a Ucrânia, colocando tropas militares nas suas fronteiras, ameaçando invadir, talvez até na tentativa de fazer com que a própria OTAN desista de colocar a Ucrânia nessa aliança, né? Mesmo a mais de 10 mil quilômetros de distância, a guerra na Europa pode impactar Mato Grosso do Sul. Rússia e Ucrânia são dos maiores produtores de trigo do mundo e uma possível interrupção na produção pode gerar escassez do grão, ocasionando um aumento do preço do pão, do macarrão, do biscoito e outras massas, mas também trazer consequências para o agronegócio do estado. A questão do agronegócio, que depende do fertilizante, especialmente potássio, que é fornecido pela Rússia. E se ela estiver em guerra, provavelmente o escoamento dessa produção acaba se comprometendo. A escassez também determinará uma elevação de preço que, no caso, impactará diretamente a economia de Mato Grosso do Sul. Ainda é cedo para falar no desfecho desse conflito. Não se pode concluir que se trata de uma terceira guerra mundial, mas o sentimento de medo é o mesmo, já vivido na história. Famílias sendo separadas, porque quando os homens não podem seguir para o refúgio, como as mulheres, crianças e idosos, o que você tem? O esfacelamento das famílias. E ainda que esses homens sobrevivam, o trauma dessa separação forçada é alguma coisa que tende a permanecer, inclusive, na memória coletiva. A Rússia está longe de ser um de nossos maiores parceiros comerciais. Representa apenas 0,6% de tudo que exportamos para o mundo. Vendemos principalmente café e carne e trazemos da Rússia algo especial para o nosso campo, os fertilizantes. Os russos estão entre os maiores fornecedores de amônia e cloreto de potássio no mundo. E o Brasil é um dos principais clientes. 20% dos adubos que usamos nas plantações vem da Rússia. A invasão na Ucrânia e as sanções econômicas que o governo de Putin deve sofrer, este mercado será prejudicado. Ainda não se sabe se os fornecedores russos vão continuar enviando os produtos. A gente vai ter esse afeto direto no recebimento de possíveis fertilizantes ou qualquer produto importado. E, assim, a curto prazo, para a safrinha, isso não vai afetar, porque já está basicamente plantado agora, mas talvez para a safra, a partir de julho, isso possa afetar diretamente. Os fertilizantes dobraram de preço em 2021 e agora já refletem as incertezas da guerra entre Rússia e Ucrânia.
Uma tonelada de ureia, por exemplo, teve alta de 11% desde o começo do conflito. E a tendência, segundo o mercado, é que os custos aumentem ainda mais. Um prato cheio para a inflação dos alimentos. Quando você diminui o uso de fertilizantes no solo, você vai ter uma menor produtividade naquela cultura que você faz. Portanto, isso impacta diretamente no volume a ser produzido, ou como a gente costuma dizer, a produtividade esperada em cada cultura. Aquele custo ele vai ser incorporado ao preço final daquele produto que vai ser levado para o mercado. O Mato Grosso do Sul é o terceiro estado em empregabilidade, de acordo com informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No estado, a taxa de desemprego é de 6,4%, a terceira mais baixa do Brasil, ficando atrás apenas de 2 estados. Santa Catarina, 4,3% e Mato Grosso, 5,9%. Já a taxa média anual de desemprego ficou no patamar de 13,2% em 2021, saindo de 13,8%, levando em consideração apenas o trimestre encerrado no mês de dezembro. O percentual indicado é de 11,1%, o que significa, na prática, a falta de trabalho para 12 milhões de brasileiros. De acordo ainda com o levantamento, a taxa de desemprego houve um recuo de mais de 3%. Em 2020, 9,3%. Em 2021, 5,9%. Outro dado importante do mesmo estudo é que a renda média do trabalhador encolheu 10,7% no ano passado, ficando agora em R$ 2.447, R$ 195 a menos que na variação de 2020. Mãos à obra. É ali na loja que Maria Prado confecciona os produtos comercializados. Mas a pandemia afastou a artesã do ponto de venda. Muito diferente, porque estar em casa você não vai agregar nada, né? Só vai ter ansiedade, depressão, e aqui não. Aqui, além de seus clientes estar retornando, né? Porque a gente já abriu as lojas, nós temos amigos, né? Que está aqui, que faz toda a diferença. São 30 lojas com produtos regionais aqui na Praça dos Imigrantes, localizada na Rua Rui Barbosa, com a Joaquim Murtinho. O local retoma as atividades que movimentam a fonte de renda de quem depende do artesanato. A maioria das nossas artesãs são idosas, né? E como a pandemia ela veio muito brutal, aqui o sofrimento foi grande. As nossas artesãs elas ficaram acuadas, muitas saíram do espaço, né? Optaram por se cuidar da própria saúde, não se arriscar, saíram da praça, pararam de abrir. Muitas preferiram ficar em casa produzindo para no momento mais oportuno, com a chegada da vacina, retornar. Tudo feito à mão, ponto a ponto. Habilidade que Dona Fernanda coloca em prática no crochê. Aos 86 anos, ela ainda está em atividade. Na Praça dos Imigrantes, ela vende mais que um produto. É o dom dela em cada peça. Estar de volta na loja é esperança, é não desistir. É importante essa retomada e nós estamos percebendo dia a dia que ela está aumentando, melhorando, aparecendo mais clientes, né? É meio devagar ainda, mas como em tudo, né? Deixar a depressão em casa para vencer os impactos econômicos causados pela pandemia. Trazer expectativa de dias melhores. É o que motiva cada artesão da praça, cada um com sua produção. Em bordados, mosaicos, enfeites, adereços, decoração e mimos para levar para casa. Graças a Deus eu sempre trabalhei, porque artesão a gente trabalha peça por peça, né? Então a gente tem que agregar pessoas, né? E eu tinha parceiros, aí eu fui, né, fazer aquela parte que eu já estava comprando. Então foi bom por isso, né? Me ajudou muito. A Praça dos Imigrantes funciona de terça a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde e aos sábados, das 9 ao meio-dia.
Variedade, qualidade e quantidade em um único lugar. Você encontra na JV grande estoque das melhores marcas para construção, irrigação, saneamento e indústria, ambiente climatizado, atendimento técnico especializado, fácil estacionamento e entrega sem custo. Super promoção em todos os setores da loja com até 70% de desconto. Louças e metais, pisos e revestimentos de alto padrão das melhores marcas do mercado, com mais de 200 mil metros quadrados à pronta entrega. JV Tubos e Acabamentos. Saída para Três Lagoas. Entrada para a sua casa. Muito bem, amigos, aqui é o pastor Israel Capinão, perito da prosperidade, e hoje eu estou aqui consagrando a vida de todas as pessoas com a unção da dupla honra. Lá em Isaías 61, versículo 7, a Bíblia diz que em lugar de vergonha, Deus dará dupla honra. Você tem sido humilhado e envergonhado na vida financeira? Eu convido você a receber desta unção. A sua vida vai mudar. Pela noite já ungi o centro de Campo Grande, aqui as ruas do centro comercial, mas hoje eu quero ungir você aqui na igreja. 7, 9, meio-dia, 2 da tarde, 17 e às 19h30. Deus abençoe. Para saber as principais notícias do mundo esportivo, acompanhar a vida dos craques durante a pandemia e curtir um bate-papo descontraído, é só se ligar no Jogo Aberto, de segunda a sexta, 11 da manhã, na Band. 1, 2, vai agora! Aí, nada passa batido. Chama todo mundo pra se divertir com a gente, tá escrito na tela, eu li. Até porque eles sofrem de sincericídio. Eu tenho uma vergonha, eu quero ver isso. O negócio é entrar na onda. Tá tola. Morreu ou não morreu? A gente não é pãozinho de padaria, mas servimos bem para servir sempre. Neste domingo, 8 da noite, ao vivo, Perrengue na Band. Não perca este lance. O apito aqui é pra começar. As polêmicas divididas e os comentários de Milton Neves. Tem que ser ousado. É um programa animal. Domingo, 6 da tarde, tem o terceiro tempo na Band. Com o aumento das exportações de 2021, esta fábrica de pães e salgados contratou 120 novos funcionários. O produto deles mais desejado no exterior é o pão de queijo. Tem embalagens em vários idiomas: inglês, francês e até árabe. Os alimentos rápidos e fáceis de preparar ganharam bastante importância na pandemia devido ao home office, todo mundo de quarentena, então o consumo acabou aumentando bastante em vários países. E o pão de queijo, ele é fácil de preparar e teve um excelente crescimento. Esta empresa vende para 17 países. Inclusive, alguns pães de queijo que estão aqui serão comercializados em um parque da Disney nos Estados Unidos. Em 2021, as indústrias de biscoitos, pães, massas e bolos exportaram um volume recorde, 201 mil toneladas. A preferência foi por itens com maior prazo de validade, como pão de forma, panetone e pão de queijo. A América do Sul foi destino de 82% das exportações brasileiras, com destaque para a Venezuela, a principal cliente. Na pandemia, o custo do frete marítimo foi para as alturas. Com isso, nossos vizinhos deixaram de comprar de longe e ampliaram os pedidos que chegam de caminhão, que é mais barato. Um projeto que utiliza realidade virtual tem ajudado pessoas com transtorno do espectro autista, como o caso do Guilherme. O garoto tem 17 anos e apresenta um grau leve da doença. Dificuldade de entender o outro, de saber o que passa na cabeça do outro, ele não consegue entender expressões faciais. A primeira experiência que nós tivemos com o projeto foi através do professor André Varela, do Instituto IABA. Na época ele era analista do comportamento do meu filho. Ele nos propôs testar, participar desse projeto, nós aceitamos. Estamos desenvolvendo esse software em realidade virtual que cria esses cenários com situações sociais que são reais do cotidiano, como, por exemplo, ir numa escola, ir num parquinho, na festa de um amigo, num shopping ou no mercado. Todas essas situações do cotidiano em que nós recriamos dentro da realidade virtual uma situação imersiva em que o usuário se sente como se estivesse lá dentro desse ambiente social e ele interage dentro do software. O transtorno do espectro autista está relacionado ao desenvolvimento neurológico. Pode comprometer a comunicação, o comportamento social e a linguagem do indivíduo. A imersão proporcionada pela realidade virtual tira todas as distrações, o que também aumenta o aprendizado desses usuários. Também, esse é um ambiente mais seguro, em que essas pessoas não são expostas a situações reais, sociais,
Então elas são treinadas dentro do ambiente mais seguro. E também a gente coleta dados para poder gerar relatórios que trazem mais informações sobre como essas pessoas estão progredindo nesse treinamento. Para conhecer mais, acesse o site www.autismovr.com.br ou entre em contato pelo telefone 67 99865 1336. Bárbara Ferreira tem 31 anos, natural de Santo Antônio de Platina, no interior do Paraná, e radicada em Campo Grande desde 1995. Ela é atleta de Strongman, campeã brasileira do Static Monsters, competição da categoria que acontece em todo o mundo. Começou na modalidade há cerca de 1 ano por convite do seu personal. Eu treinava academia, normal, e aí na época eu treinava com o Rony, que inclusive agora é meu amigo de equipe, né? E ele sempre começou a me incentivar ao levantamento de peso. Não ao strongman, mas no levantamento de peso. Então eu forçava no terra e tal. E aí um dia ele viu que, tipo assim, ele falou, vamos lá treinar com a gente. Tipo, não tem peso, mas vamos lá. E aí o Mylon me convidou também. Então aí eu comecei, ano passado, em fevereiro, eu comecei a vir aqui no CT e fiquei. Em 2017, antes do Strongman, Bárbara descobriu um câncer do tipo 3 na tireoide. Submeteu-se aos tratamentos e, por conta de todo o processo, ficou cerca de 6 meses afastada dos treinos de força. Por causa da minha saúde. Então, em 2017 eu tive um câncer bem invasivo de tireoide. Fiz todo o tratamento de radioterapia em Curitiba. No outro ano eu tive uma pequena metástase e tive que fazer novamente a radioterapia. E nisso eu não treinava direito, porque nunca consegui, né? Eu acabava ficando muito cansada e tal e não ia. E aí quando eu resolvi que ia dar falei, não, agora eu vou cuidar da minha saúde. E foi aí que eu entrei mesmo com o Rony, com o personal, e comecei a pegar mais firme nos treinos. De volta à academia e aos treinos de força, não demorou muito para surgir convites para participar de campeonatos. Bárbara é a 41ª do ranking mundial e atual campeã brasileira. O ritmo de treino é intenso, pelo menos 3 horas por dia. Na verdade, competição mesmo forte, eu só participei de um, que é essa que eu ganhei o título. O Strongman tem vários tipos de competição. O Static Monsters, que são movimentos estáticos. Diferente do halterofilismo e do levantamento básico de peso, o Strongman utiliza equipamentos não padronizados. Nas competições, há uma grande variedade de provas. Bárbara Ferreira treina com uma equipe de profissionais de alto nível, como é o caso do atleta Mylon Machado, campeão de Strongman do Campeonato Static Monsters 2021. Pra gente é muito gratificante, a gente está com uma equipe já há 6 anos já no circuito nacional e atualmente estamos no profissional, né? Gostaríamos mesmo que dentro desse esporte do Strongman propriamente dito, que tivesse mais equipes. Dentro do Centro-Oeste somos a única equipe profissional, temos aí nossos rankings dentro do nosso próprio setor aqui, a gente acabou de ranquear aí no Mundial, convocado para a Ucrânia, no dia 6, 7, 8 e 9 de maio. E cara, a gente pensa que esse esporte ele precisa ser difundido. E graças à mídia, graças a vocês que estão aqui sempre com a gente, apoiando, empurrando, incentivando a gente acredita que futuramente as sementinhas vão ser plantadas, cara. Strongman,